Fala, Ju. Oi para você, um oi carinhoso para todo mundo que está acompanhando o programa. Pois é, você já parou para pensar o que tem em comum o Havaí, um estado norte-americano que é um arquipélago, com o Brasil? Não adianta vir que são só as belezas naturais, porque não é só isso não, viu? É a culinária. Tem um prato havaiano que está conquistando os brasileiros e aqui está mudando, está acrescentando uma proteína a mais. É o peixe com a carne suína e é essa história que eu vou contar para vocês agora. Primeiro, vou contar para vocês como o poke nasceu. Esse prato foi inspirado no Chirashi Sushi, criado no Japão nos anos 60. Período em que o país estava se desenvolvendo economicamente. Já no Havaí, a terra do aloha, o poke começou com os pescadores temperando os recortes das pescadas para servir de lanche. Ah, e antes que eu me esqueça, poke vem do havaiano e quer dizer fatiar ou cortar transversalmente em pedaços. O Miguel, um dos sócios de um restaurante especializado no prato que fica no bairro de Pinheiros, região oeste da capital paulista, conta pra gente as influências culturais que esse prato sofreu antes de chegar ao Brasil. Dizem que a receita surgiu como um modo de agradecer as pessoas que participavam da pesca logo depois que a embarcação voltava para a areia. Então, o poke tradicional, ele é uma receita bem simples. Ele tem o corte do peixe fresco em cubos e ele passa por uma marinada rápida. Então, assim que a embarcação voltava, eles agradeciam as pessoas que tinham ajudado naquela aventura, naquela jornada, com um prato de comida, para além de outras formas de pagamento, qualquer coisa que pudesse existir naquela época. Isso tudo aconteceu no Havaí, né? Na Isso costa tudo havaiana. no Havaí. Isso tudo no Havaí. E acho importante pensar nas relações, né, entre o Havaí, o Japão, que está de um lado, e a Califórnia. Então, a influência desses dois lugares tem tudo a ver com o prato que a gente serve aqui no restaurante. A novidade é que aqui o poke passou a ser apreciado com outra proteína além do peixe. Inclusive, uma das sugestões mais famosas do cardápio é o chamado terra e mar. O chefe Gabriel Fernandes explica que ele conta com um diferencial único e bem brasileiro, a panceta. Surgiu da ideia de uma releitura de um prato dos Estados Unidos muito popular que chama Surf and Turf, que eles misturam normalmente uma proteína de origem do mar, frutos do mar, normalmente camarão, e uma da terra, que normalmente é uma carne. Então a gente quis misturar, no nosso caso, o atum, que é um corte muito popular no poke, a origem do poke vem do atum, e a gente misturou com a barriga de porco, que é um corte muito saboroso, e a gente entende que a mistura dos dois casava muito bem e trazia uma inovação para o poke, que ninguém tinha feito até o momento, então a gente quis dar essa novidade para os clientes. Dá para fazer só com a carne suína? Perfeito, dá sim. O que mais sai no nosso cardápio é o do seu jeito. O do seu jeito, ele personaliza o poke do jeito que ele preferir. O cliente escolhe a base, o acompanhamento e o principal, que é a proteína. Tem muitos clientes que não comem frutos do mar, seja por opção ou seja porque são alérgicos, e a barriga de porco, com os acompanhamentos que a gente tem, traz um toque asiático, tempero saboroso, e o cliente ele pode escolher só a barriga de porco, que vai muito bem. A sugestão é colocar um molho cítrico, que é um molho com limão, e torna um prato equilibrado. E detalhe, para o chefe, usar a carne suína é interessante em vários aspectos, inclusive no preço. O custo da barriga de porco, quando você compara com salmão, atum, com certeza é um corte mais barato e muito saboroso. Então, para quem tem restaurante, quer equilibrar as contas, o CMV, o custo do teu prato, é sim uma forma de fazer isso sem perder valor. Valor, eu digo, o valor do sabor do prato para o cliente. Então, muitas vezes, se o cliente misturar atum com a barriga de porco, vai ajudar no que a gente chama de CMV, que é custo de mercadoria vendida. Então, ele é um prato que fica mais equilibrado financeiramente falando também, além do sabor, que é o principal. E sabe o que também é interessante? A culinária mundial tem aceitado cada vez mais a carne suína. Aqui no Brasil, por exemplo, os números não escondem essa realidade. De acordo com uma pesquisa feita pela Kantar, empresa especializada em dados, insights e consultoria, o consumo de carne suína teve um aumento significativo em 2023. Os números revelam que o consumo passou de 4,6% em 2021 para 7,6% em 2022, chegando a 9,1% neste ano.
A carne suína é a fonte de proteína animal mais consumida em todo o mundo. E o Brasil se destaca como o quarto maior produtor e exportador global, ficando atrás apenas de países como a China, União Europeia e Estados Unidos. E será que no restaurante os sócios perceberam esse aumento? Pelo brasileiro eu não sei, mas pelos nossos consumidores, certamente. O Mar e Terra vem se tornando um dos pratos mais pedidos aqui no restaurante. A concorrência é difícil, muita gente vem até aqui procurando pelo salmão, mas como novidade, assim, ele atrai principalmente as pessoas que gostam de comida boa, os foodies que a gente fala, né? O pessoal que mora em São Paulo sai para comer toda semana em busca de sabores novos, diferentes combinações que a gente pode chamar de certa forma exóticas. Então esse prato faz muito sucesso entre essa galera. Com certeza, né? Esse foi um prato que no início a gente demorou a ter uma aceitação, mas a gente percebeu que alguns cortes do porco ele foi se popularizando e a gente foi trazendo isso junto. Então hoje é uma opção muito viável para o prato do brasileiro, né? Principalmente algumas carnes que ficaram muito caras, e é um animal que te permite fazer 1000 combinações, tem cortes mais saudáveis, como o pernil, ou o lombo, por exemplo, como a barriga ou a bochecha. Então, é um animal que te permite fazer milhares de coisas com um custo um pouco mais baixo, e desde coisas mais saudáveis a coisas mais saborosas. E para finalizar, eu vou fazer vontade para quem está assistindo e deixar aquele convite para provar essa culinária. Que tal, hein? Vocês estão servidos?